pessoal, aqui é Bia Guirra. Bem-vindos ao novo quadro aqui do canal chamado Espiritualidade e Afins, onde eu vou dividir com vocês os meus estudos sobre espiritualidade de modo geral. Um dia desses eu estava estudando sobre duplo etérico. Mas Bia, o que é duplo etérico? Calma, vamos começar do início. Este é o espírito. Isso mesmo, somos nós, nossa verdadeira essência, imaterial e sem forma definida, semelhante a uma chama. É a centelha divina que sobrevive além da matéria. O espírito é o centro da vontade e a fonte geradora de todos os comandos que chegam ao perispírito. Mas Bia, o que é perispírito? Tcharam! Este é o perispírito. Ele é a ligação entre o corpo físico e o espírito. Através dele, o espírito consegue existir e encarnar na matéria, pois, devido à sua natureza imaterial, o espírito não consegue ligar-se diretamente ao corpo físico grosseiro. Por isso, é comum ouvir que o perispírito é a cola que une corpo físico e espírito. Isso ocorre devido à natureza semimaterial do perispírito, muito mais sutil e etérico que o corpo físico, porém ainda muito grosseiro e rudimentar comparado ao espírito. E finalmente temos o corpo físico. Esse aí todo mundo já conhece. Pronto! Agora que já sabemos o básico do básico, podemos avançar mais um pouquinho para o tema duplo etérico. Sabemos que existem o espírito, o perispírito e o corpo físico. Entretanto, temos outros corpos sutis existentes entre o corpo e o espírito, que também se conectam de certa forma com o perispírito. Como dois exemplos desses outros corpos sutis, podemos citar o corpo mental e o duplo etérico. Neste vídeo, iremos nos concentrar apenas no duplo etérico. Como vimos no slide anterior, o duplo etérico apresenta-se entre o corpo físico e o perispírito. Diferentemente do perispírito, o duplo etérico não acompanha o espírito após o desencarne, que é a morte do corpo físico. Enquanto o corpo físico deteriora e apodrece, o duplo etérico se desfaz e retorna ao universo, a fim de ser transformado e futuramente reaproveitado em outras situações. Já nos momentos de emancipação da alma que ocorrem durante o sono do corpo físico, viagens astrais ou desdobramentos para regiões distantes no plano espiritual, o duplo etérico permanece junto ao corpo físico. O duplo etérico apenas acompanhará o espírito e o perispírito em desdobramentos de curta distância, para realizar uma cura de uma pessoa ou resolver alguma situação específica próximo ao corpo físico do médium. A aura que muitos médiuns clarividentes afirmam enxergar ao redor das pessoas nada mais é que a emanação das diversas cores emitidas pelo duplo etérico, de acordo com a sintonia, pensamentos, sentimentos, emoções e atitudes dos seres encarnados. Como o duplo etérico expande-se para além do corpo físico, sua luminosidade pode ser vista por aqueles que possuem esta aptidão. Para aqueles que desejam se aprofundar neste assunto em específico, sugiro pesquisar sobre as fotos Kirlian. Mas Bia, por que é tão importante estudar sobre o duplo etérico? Muito bem, prestem bastante atenção porque essa é a parte mais importante desse vídeo. O duplo etérico já é considerado um assunto de interesse no meio científico, visto que ele também possui uma natureza material, apesar de ser mais sutil que o corpo físico. Ele é de grande importância em nossas vidas física e espiritual. Isso porque o duplo etérico filtra e nos protege das cargas negativas enviadas por pessoas negativadas e espíritos impuros.
assim como das energias negativas causadas pelos nossos pensamentos, hábitos ruins, falta de moral, honra, ética e vícios de toda a natureza, uso de drogas, abuso de substâncias lícitas e medicamentos que causam dependência, falar mal de outras pessoas e etc. Quando a pessoa, por desconhecimento ou escolha, caminha pela vida fazendo mal aos outros e a si mesma, ignorando qualquer contato mais edificante e sutil, pensando e desejando somente as coisas materiais e passageiras, intoxicando-se de substâncias e sentimentos de rancor, ódio, descontrolando-se emocionalmente por qualquer coisa, entregando-se a estados depressivos e deletérios de ódio contra si mesmo, assim como a culpa, ela, aos poucos, vai danificando e criando buracos no seu duplo etérico. Dentro desse contexto, o duplo etérico já enfraquecido vai perdendo a capacidade de proteger o corpo físico e o perispírito, que começam a absorver as cargas pesadas dos encarnados e a receber as influências perniciosas dos espíritos ruins. Larvas e vírus astrais são implantados pelos espíritos negativos a fim de sugar as energias dos encarnados, assim como se alimentar junto a eles dos vícios em substâncias e comportamentos. O resultado de tudo isso é a desorganização mental e física, resultando em doenças de toda a natureza, o aprisionamento nos vícios e no enfraquecimento espiritual. O duplo etérico é muito sensível às energias e se ressente das escolhas ruins que fazemos, assim como dos ataques espirituais decorrentes das nossas escolhas. Isso pode ser comprovado através das cores escuras e sem vida, avistadas nas auras, desculpem um pequeno erro de digitação, de pessoas doentes por médiuns, assim como as cores alegres e brilhantes em momentos felizes. Uma comparação é a camada de ozônio, que de tanto a gente poluir e não cuidar do meio ambiente, vai causando buracos que têm como resultado o aquecimento global. Aqui neste slide eu escolhi essas duas imagens como uma forma de comparar a aura quando está negativa para a aura positiva, radiante e brilhante. E aqui nas negativas a gente vê como os espíritos encarnados conseguem nos avaliar e ver como nós estamos sem a gente precisar falar nada, apenas através das cores da nossa aura quando estamos com raiva, não motivados, tristes, com vícios, dúvidas, desonestos, ciumentos e tudo mais. E os médios clarividentes, alguns também têm essa faculdade de enxergar isso, assim que também são realizados os processos de curas e muitas outras coisas. E aqui na outra nós podemos ver a aura positiva, iluminada, irradiante, saudável. Mas Bia, e agora? Como tornar meu duplo etérico saudável de novo? Bom, a primeira coisa e a mais importante é a reforma íntima. A vontade sincera de ser hoje melhor do que eu era ontem e amanhã melhor do que eu sou hoje. Ir atrás daquele defeito ao qual possuímos que mais causa danos a nós mesmos e às outras pessoas também. E domá-lo com todas as nossas forças, um pouquinho todos os dias, com paciência e bondade com a gente e com o outro, confiando no processo e em Deus. A segunda coisa é manter os pensamentos positivos o máximo de tempo possível e ser grato, vigiando e orando quando perdermos a paciência ou ficarmos nervosos com algo ou alguém. O mesmo vale para os pensamentos de depressão e ansiedade, ignorando e indo contra os pensamentos que dizem que somos vítimas das circunstâncias e não merecedores de felicidade, e que é melhor ficar só deitados ou trancados em casa e por aí vai. Terceira coisa é buscarmos um maior contato com a espiritualidade, seja com uma religião do seu gosto, seja sem nenhuma religião, seja por meditações, orações, o que melhor ressoar ao seu coração, trazendo respostas e afastando as influências negativas, gerando bons hábitos e transformações positivas,
além de ajudar outras pessoas que também estão nesse processo e busca, e tendo paciência com as que ainda não estão. Quarta coisa é buscar ajuda e tratamentos espirituais em centros espíritas através da fluidoterapia, por exemplo, umbandistas, igrejas evangélicas, católicas e assim por diante. Terapias holísticas como reiki, apometria, mesa radiônica, hipnoterapia e etc. Cuidar da saúde, alimentando-se bem e praticando exercícios físicos que beneficiam a mente e o corpo. Ter contato saudável com as energias da natureza. Se afastar de pessoas e ambientes tóxicos. Se tiver aptidões artísticas. Dançar, desenhar e etc. É aquilo, ninguém disse que ia ser fácil, mas nada que é fácil vale a pena. E do mesmo jeito que nos esforçamos tanto para ficar bem por fora, também temos que lembrar de ficar bem por dentro. Conhecimento é um tesouro, mas a prática é a chave para alcançá-lo. Thomas Fuller. Ficamos por aqui e até a próxima!